No dia seguinte, avolumava-se compacta multidão junto ao templo da Vênus popular. Do antigo casarão onde funcionava um tribunal improvisado, viam-se as luxuosas e extravagantes viaturas que cruzavam a grande praça em todas as direções. Eram patrícios que se dirigiam às audiências da corte provinciana ou antigos proprietários da fortuna particular de Corinto que se entregavam aos entretenimentos do dia à custa do suor dos misérrimos cativos. Desusado, o movimento caracterizava o local, observando-se de vez em quando os oficiais embriagados que deixavam o ambiente viciado do templo da famosa deusa, entupido de capitosos perfumes e condenáveis prazeres. Jochedeb atravessou a praça sem se deter para fixar qualquer detalhe da multidão que o rodeava e penetrou no recinto, onde Licínio Minúcio, cercado de muitos auxiliares e soldados, expedia numerosas ordens. Os que se atreveram à queixa pública excediam tão somente de 100, e depois de prestarem declarações individuais sob o olhar percussiente do legado, eram um por um conduzidos para a solução isolada do assunto que lhes dizia respeito. Chegada a sua vez, o velho israelita expôs suas reclamações particulares atinentes às indébitas expropriações do passado e aos insultos de que fora vítima na véspera, enquanto o orgulhoso patrício lhe anotava as menores palavras e atitudes do alto de sua cátedra, como quem já conhecia de longo tempo a personagem em causa. Conduzido novamente ao interior, Jochedeb esperou, como os demais, a solução dos seus pedidos de reparação à justiça. Mas aos poucos, enquanto outros eram convocados nominalmente ao acerto das contas com o governo provincial, reparava que o antigo casarão se envolvia em grande silêncio, percebendo que sua vez possivelmente fora adiada por circunstâncias que não podia presumir. Instado nominalmente a dirigir-se ao juiz, ouviu grandemente surpreendido a sentença negativa lida por um oficial que desempenhava as atribuições de secretário daquela alçada. O legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Jochedeb ben Jared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. A decisão inesperada causou intensa comoção ao velho israelita, a cuja sensibilidade aquelas palavras levaram um efeito de morte. Nem saberia definir a angustiosa surpresa. Não confiara na justiça e não estava à procura de sua ação reparadora? Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca retraída e trêmula. Após um minuto de profunda ansiedade, fixou no alto a figura detestada do antigo patrício que lhe causava agora a derradeira ruína, e envolvendo-o na vibração colérica da alma, revoltada e sofredora, encontrou energia para dizer: ó ilustríssimo questor, onde está a equidade das vossas sentenças? Venho até aqui implorando a intervenção da justiça e me retribuis a confiança com mais uma extorsão que me aniquilará a existência. No passado sofri a desapropriação descabida de todos os meus bens territoriais, conservando com enormes sacrifícios a chácara humilde onde pretendo esperar a morte. Será crível que vós, dono de opulentos latifúndios, não sintais remorso em subtrair ao mísero velho a derradeira côdea de pão? O orgulhoso romano, sem um gesto que denotasse a mais leve emoção, retrucou secamente: ponha-se na rua e que ninguém discuta as decisões imperiais. Não discutir, clamou Jochedeb, já desvairado. Não poderei altear a voz amaldiçoando a memória dos criminosos romanos que me espoliaram? Onde colocareis vossas mãos envenenadas com o sangue das vítimas e as lágrimas das viúvas e dos órfãos, esbulhados quando soará a hora de julgamento no tribunal de Deus? Mas, recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, modificou a atitude mental, sensibilizado nas fibras recônditas do ser. Postrando-se de joelhos em convulsivo pranto, exclamou comovedoramente: tende piedade de mim, ilustríssimo.
Poupai-me a vivenda modesta, onde acima de tudo sou pai. Meus filhos esperam-me com o beijo da sua afeição sincera e desvelada. E acrescentou, afogado em lágrimas: tenho 2 filhos que são 2 esperanças do coração. Poupai-me, por Deus, prometo conformar-me com esse pouco, nunca mais reclamarei. Entretanto, o legado impassível respondeu com frieza, dirigindo-se a um soldado: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto com as suas lamentações, 10 bastonadas. O preposto formalizou-se para cumprir imediatamente a ordem, mas o juiz implacável acrescentou: tenha cuidado em não lhe cortar o rosto para que o sangue não escandalize os transeuntes. De joelhos, o pobre Jochedebe suportou o castigo e, terminada a prova, levantou-se cambaleando, alcançando a praça ensolarada, sob as risotas disfarçadas de quantos haviam presenciado o ignóbil espetáculo. Nunca em sua vida experimentara tão intenso desespero como naquela hora. Quereria chorar e tinha os olhos frios e secos, lamentar a desdita imensa e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circunstantes com a palavra da condenação, observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos do seu martírio, molemente recostados nas liteiras vistosas da época. Sentiu-se como que mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo, entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profligar com todas as veras do coração, consagrado ao Todo-Poderoso. Corinto, a seus olhos, era uma nova edição da Babilônia, condenada e desprezível. De súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo por antecipação a profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. A lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito galvanizado no sofrimento. Teve a impressão de vê-lo ainda a seus pés, suplicando, desistisse de qualquer reclamação, e aos ouvidos ecoava-lhe agora com mais intensidade a exortação dos escritos: Filho meu, não rejeites a repreensão do Senhor. Mas ao mesmo tempo ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro cansado e dolorido. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça, e para ele impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar despojado de tudo o que possuía de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe viria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho, sem teto, via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária, ao lado da juventude e dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. Dominado por acerbos pensamentos, aproximou-se do sítio bem-amado, onde edificara um ninho familiar. O sol quente da tarde fazia mais doce a sombra das árvores de ramarias verdes e abundantes. Jochedebe avançou no terreno que era a propriedade sua e, angustiado pela perspectiva de abandoná-lo para sempre, deu ensejo a que terríveis tentações lhe desvairassem a mente. As terras de Licínio não se limitavam com a chácara? Afastando-se do caminho que o levava ao ambiente doméstico, penetrou nos matagais próximos e, depois de alguns passos, demorou olhar na linha de demarcação entre ele e o seu verdugo. As pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas. A falta de melhor distribuição da água comum, certa secura geral, fazia-se sentir asperamente. Apenas algumas árvores isoladas amenizavam a paisagem com a sua sombra, refrescando a região abandonada entre espinheiros e parasitas que sufocavam as ervas úteis. Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas.
Não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam seu espírito inclinados à tolerância e à benignidade. Jochebed recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho comunicou-se célere e em rápidos minutos o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Terminada a tarefa, sob a penosa impressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Jochebed deitou-se à espera do filho, mas dentro em pouco um ruído ensurdecedor ecoava-lhe aos ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores, amigas e frondes robustas, reduzindo pastos verdes a punhados de cinzas. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção construídas entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo, em espantosa correria por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando insular a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas, mas, ao fim da tarde, o incêndio fora dominado, depois de ingentes esforços.